Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Bem Viver, o podcast feito para você que busca informação de qualidade com profissionais de saúde renomados, trazendo o que há de melhor em termos científicos, tanto no cotidiano, nos dias atuais, sempre buscando trazer melhor, mais informações todos os dias. Vem com a gente! E para isso, nós trouxemos a doutora Eliane Alves, nutricionista clínica especializada em distúrbios como T21, TDAH e o TEA. Mas eu não vou falar nada, sabe por quê? Eu prefiro que ela conte um pouquinho dela. Doutora Eliane, muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui no Pode Bem Viver. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência clínica para os nossos ouvintes, para quem está aqui conosco. Muito obrigada por estar sempre conosco aqui, prestigiando a Bem Viver também. Obrigada, Ju. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você nessa manhã, falando sobre um assunto que eu amo, né? É um assunto que faz parte do meu trabalho, então agradeço muito essa oportunidade. Muitas pessoas me perguntam, né, assim, como que eu escolhi trabalhar com transtornos do neurodesenvolvimento? Na verdade, eu sempre digo que eu não escolhi, né? Essa área me escolheu. Eu sou nutricionista, sou formada há 13 anos e um pouquinho. Sempre trabalhei com nutrição materno-infantil, desde os primeiros estágios. Fiz estágio num hospital de grande porte de Belo Horizonte, nas alas pediátricas, na oncologia pediátrica, no CTI pediátrico. Mas dentro do hospital, a gente não tem tanto contato com transtornos do neurodesenvolvimento. Depois, eu resolvi, né, depois que minha filha nasceu, eu resolvi abrir um consultório e trabalhei em uma clínica, né, antes disso, multidisciplinar. Então, nessa clínica, eu comecei a ter contato com essas crianças, com esses jovens, né, com transtornos do neurodesenvolvimento, com TEA, TDAH, T21, entre outras condições. E me apaixonei pela área, comecei a estudar muito mais, né, sobre esse assunto, porque quando a gente sai da graduação, a gente não sabe nada sobre condições pediátricas específicas, né? É muito superficial o que a gente aprende na graduação. Então, depois desse contato com esse público e da paixão, né, que de imediato eu tive por esse assunto e por esse público, eu comecei a me aprofundar mais e aí a vida foi me encaminhando para isso, né, de trabalhar com transtornos do neurodesenvolvimento. E por que motivo as famílias procuram a intervenção nutricional? Me fala um pouquinho. Como que elas chegam até você? Você tem um Instagram muito famoso. Me fala um pouquinho, doutora Eliane. Na verdade, falando um pouquinho, né, pensando no transtorno do espectro autista, as famílias procuram a intervenção nutricional por vários motivos. Um dos grandes motivos é a seletividade alimentar e as dificuldades alimentares. Então, a literatura ela aponta que até 80%, 90%, às vezes 90% de indivíduos dentro do transtorno do espectro autista podem apresentar seletividade ou dificuldade alimentar em algum momento da vida, né? A seletividade alimentar e a dificuldade alimentar, elas restringem, né, a oportunidade desse indivíduo de conseguir se alimentar de uma forma nutritiva, que vai garantir que essa criança, que esse jovem, né, que esse indivíduo receba todos os nutrientes necessários para o seu neurodesenvolvimento. E quando a gente fala de criança, isso é muito impactante e importante, porque eu tenho ali um cérebro em amplo desenvolvimento, né? E se eu tenho uma criança seletiva que come 2, 3 tipos de alimento, que isso não é incomum, né? Muitas famílias me procuram porque a criança de 8 anos, 9 anos, nunca comeu um prato de feijão com arroz na vida, né? Uma criança de 7, 8 anos que se alimenta apenas de alimentos líquidos, apenas de mamadeira, né? E a mãe faz ali, tenta fazer o que consegue, bate tudo e coloca ali dentro da mamadeira. Então, uma das questões mais específicas, assim, né, do meu trabalho com esse público é a questão da seletividade alimentar. E com isso, com a seletividade alimentar,
outras questões, né, podem vir também, né, que estão associadas com esse padrão alimentar, que muitas das vezes é um padrão alimentar desfavorável, né? Então, são crianças que a literatura e a prática clínica, né, aponta que são crianças que têm um consumo muito mais preponderante de carboidrato, de alimentos industrializados, né, em detrimento de alimentos, de comida de verdade, né, de legumes, de verduras, de frutas, a proteína, né, muitas crianças comem ou muita proteína ou pouca proteína. Então, todo esse desequilíbrio alimentar, né, leva essa criança a um estado de carência nutricional importante. E isso impacta a curto e a longo prazo a saúde dessa criança e impacta o neurodesenvolvimento também, né? Para eu conseguir formar sinapses, formar células cerebrais, né, organizar esses neurotransmissores, eu preciso de nutrientes, né? E se é uma criança seletiva que não consegue atingir essa gama de alimentos necessária para aquela faixa etária, eu tenho um ambiente desfavorável para esse neurodesenvolvimento. E entre outras questões também, os transtornos, os distúrbios gastrointestinais, né, que são muito prevalentes nessa população. Então, são crianças que têm uma maior probabilidade, né, de uma diarreia crônica, de uma constipação crônica, de síndrome do intestino irritável, de algumas doenças autoimunes, né, como a doença celíaca, por exemplo. Então, as famílias procuram por essa questão da seletividade alimentar, pelos transtornos gastrointestinais e também porque muitas das vezes elas querem que aquele profissional auxilie aquela família com uma suplementação que seja favorável a determinados tipos de sintomas, né, como dificuldade de foco, dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, e a gente sabe que a gente consegue modular isso, né, fazendo uma suplementação individualizada, específica ali para aquele indivíduo, a gente consegue melhorar muito essa performance de saúde e essa performance cognitiva também. É verdade que alguns alimentos pioram o transtorno do espectro autista, doutora Eliane? Sim, Ju. Então, a literatura, né, os estudos, eles apontam que uma alimentação com uma predominância maior de alimentos industrializados, de açúcar, de gordura ruim, de aditivos químicos, né, como corantes, conservantes, uma alimentação mais industrializada, ela pode sim contribuir para que esse cérebro ele não forme sinapses, ele não tenha uma produção e uma organização boa desses neurotransmissores, e isso vai ter uma repercussão sobre o neurocomportamento daquele indivíduo, né? Então, são indivíduos que essa alimentação ela vai contribuir. Essa alimentação ela não é a causa, né? A causa desse transtorno é uma causa genética, mas o ambiente ele consegue ou favorecer ou desfavorecer a apresentação daquele fenótipo, né? Então, se eu tenho uma criança que se alimenta mal, se eu tenho uma criança, né, pensando assim, não somente na alimentação, mas pensando em outras questões também do ambiente. Por exemplo, se é uma criança que dorme muito tarde, se é uma criança que tem um excesso do uso de telas, é uma criança que, por mais que ela esteja ali, né, sendo olhada, sendo cuidada, fazendo as terapias, indo para a escola, ela vai tender a ter uma performance comportamental e neurocomportamental, né, no caso, pior, né? Se é uma criança que se alimenta bem, é uma criança que tem um controle de sono bom, dorme cedo, tem uma boa gestão de sono, se é uma criança que não faz um uso excessivo de telas e que tem todo um ambiente favorável, mais as terapias, mais a família, mais a escola, a probabilidade dessa criança ter um neurodesenvolvimento, um neurocomportamento e um progresso melhor é muito maior. Você falou sobre os alimentos que pioram. E aqueles alimentos que você gosta? Você sempre fala assim, existem superalimentos, a gente não fala superalimentos, mas excelentes alimentos
para as crianças, que você sempre recomenda na dieta? Me fala um pouquinho disso. Sim, né? A gente não fala mais, assim, sobre superalimentos, né? Esse termo, na verdade, assim, cada alimento, ele tem características distintas, né? Então, eu posso ter um alimento que tem um teor proteico maior, eu posso ter um alimento que tem um teor de antioxidantes X ou Y maior ou não, eu posso ter um alimento que tem uma predominância da sua composição de carboidratos, né? O que a gente sempre fala, não tem aquele alimento X ou Y, mas a gente sempre fala que um prato, uma dieta, né? Não gosto desse termo dieta, né? Eu prefiro um planejamento nutricional, né? Focado para aquele indivíduo, que seja mais favorável à comida de verdade, a uma comida menos industrializada e uma comida mais natural, é sempre muito mais favorável, isso independente da condição que aquele indivíduo apresente. Não somente para indivíduos dentro do transtorno do espectro autista, mas para todos nós, né? O que a gente percebe é que, ao longo do tempo, né, com essa globalização e essa industrialização, a gente perdeu muito a ideia e o sentido do que é comida, né? Hoje, o que é comida, né? É aquele tanto de produto industrializado que a gente vai na prateleira do supermercado e, né, a gente fica até em dúvida, né? Nossa, são milhares de biscoitos, são milhares de sucos, de produtos que você não sabe se aquilo é bom, se aquilo não é integral, não é, como que funciona isso, né? Então, quando a gente perde essa noção, a sociedade perde essa noção do que é comida, e do papel dessa comida, que não é somente nutrir, mas essa comida é muito mais do que isso, né? Comida é afeto, comida é partilha, comida é socialização, comida é muito mais do que nutrir o corpo. É nutrir o corpo, é nutrir a mente, né? É participar daqueles momentos importantes da vida ali daquele indivíduo. Então, é uma alimentação, né? Se você fosse me perguntar assim, qual que é a melhor alimentação para um indivíduo com transtorno do espectro autista? É uma alimentação, uma comida de verdade. É claro que cada indivíduo vai ter, às vezes, particularidades, né? Então, assim, se eu tenho uma criança que tem um transtorno do espectro autista e é uma criança que tem um transtorno gastrointestinal, uma fermentação intestinal muito grande, às vezes, um alimento que é bom, um brócolis, por exemplo, que é bom para todo mundo, não vai ser interessante para aquela criança, porque aquilo vai aumentar a fermentação naquele intestino. Então, por isso que a gente fala, quando as pessoas falam assim, dieta para o autismo. Não existe dieta para o autismo. Existe uma alimentação e aí a gente fala também da parte da suplementação, uma alimentação e uma suplementação específica para aquele indivíduo, né? Quais que são os principais suplementos para o autismo? Não tem. Eu tenho suplementos que são importantes e necessários para aquela individualidade bioquímica ali daquela criança. Uma alimentação que seja interessante, específica, indicada para aquele indivíduo, né? Porque um indivíduo, ele é muito mais do que a condição que ele apresenta. Ele é uma pessoa, a gente tem que olhar um contexto da família, quem prepara essa alimentação, as possibilidades dessa criança. Essa criança mastiga, essa criança deglute direitinho, né? Tem muitas crianças no transtorno do espectro autista que tem uma outra condição que é a hipotonia. Então, são crianças que, às vezes, essa hipotonia, que é uma fragilidade, né, dessa musculatura, isso não somente no corpo em si, mas até uma fragilidade de musculatura miofacial também. Então, são crianças que às vezes não mastigam. E às vezes aquela seletividade alimentar, né, aquela dieta, aquela criança que tem um apreço maior para uma dieta mais pastosa, mais líquida, às vezes é uma falta mesmo de trabalhar essa musculatura. Então, por isso que às vezes o trabalho, às vezes não sempre, né, o trabalho multidisciplinar com fono, TO, psicólogos, o pediatra, a família, a escola, o nutricionista, é muito importante, porque cada um vai contribuindo um pouquinho e aí a gente vai conseguindo ajudar aquela criança e promover saúde, qualidade de vida e um melhor neurodesenvolvimento para aquele indivíduo. Você falou sobre os transtornos gastrointestinais. Qual é a maioria? Você falou sobre fermentação, né? Mas tem algum também que te chama a atenção nos pacientes que você acompanha, doutora Eliane? Então, Ju, tem uma gama imensa de distúrbios e transtornos gastrointestinais que podem acometer indivíduos no transtorno do espectro autista. Mas, assim,
Eu tenho desde aquele indivíduo que pode ter uma desbiose intestinal com nível de fermentação intestinal mais prevalente, com desconforto, com distensão abdominal, desconforto gastrointestinal. Aquele paciente com uma constipação crônica, né? As mães relatam assim, nossa, meu filho é constipado desde bebezinho, né? Meu filho toma PEG, né? Desde bebezinho, né? Às vezes a criança já está ali com 8, 9 anos e essa constipação crônica ainda não se resolveu, né? Ou indivíduos que ficam com diarreias coercíveis, assim, durante meses, né? E anos, né? E aquilo vira um padrão, né? Então, quando a gente pergunta, assim, como que qual que é a característica, né, das suas fezes, né? Que é um assunto que geralmente a gente não gosta de falar muito, mas é tão importante, né? Nos últimos tempos agora a gente teve um exemplo, né? Que é o exemplo da Preta Gil, né? Que, né, passa aí por um problema grave de saúde, e ela fala que ela desconfiou do seu problema de saúde a partir do momento que ela começou a observar a característica das fezes, né? Ela começou a observar que a característica, que era uma característica X, começou a mudar, e ela, levantou ali uma luzinha, tem que procurar um médico. Então, observar nas crianças, né, a característica das fezes. É uma criança que tem um padrão intestinal X, de repente mudou, é uma criança que não teve uma gastroenterite, não teve nenhum evento de saúde e que mudou esse padrão gastrointestinal, ou uma criança que já vem com esse padrão gastrointestinal mais desfavorável desde sempre, é sempre bom a gente observar. Então, a gente nós podemos ter esses transtornos gastrointestinais, e isso pode ser do quê? Da própria alimentação dessa criança, uma alimentação, né, mais fermentativa. Eu posso ter alergias alimentares, sensibilidades alimentares, intolerâncias alimentares, como uma intolerância à lactose, que não é muito prevalente na criança pequena, né? Tem muitas crianças que são diagnosticadas com intolerância à lactose, mas a criança, ela tem um nível de produção de lactase, que é a enzima que quebra a lactose, na tampa. Porque o leite materno, ele tem lactose, né? Então, o que acontece? Esse diagnóstico de intolerância à lactose, muitas das vezes, ele pode ser subjacente a alguma outra condição, né? Eu tenho muitas crianças, às vezes, que chegam 2 anos, 3 aninhos, né? Diagnóstico de intolerância à lactose, mudou o leite para o leite zero lactose, mas mesmo assim não melhorou esse padrão gastrointestinal. Então, pode ser uma outra condição, pode ser uma doença celíaca, por exemplo, né? Então, a doença celíaca e diversos outros transtornos gastrointestinais que podem acometer refluxo, né? Então, outras condições gastrointestinais que podem acometer esses indivíduos, e isso vai virando uma bola de neve, porque o que acontece? Se eu tenho um indivíduo com um transtorno gastrointestinal que cursa com dor e desconforto, essa criança, ela vai conseguir comer com qualidade? Ela não vai conseguir comer com qualidade. Então, isso vai agravar essa seletividade alimentar. E isso vai virando uma bola de neve. A criança come mal, essa criança tem uma alimentação, às vezes, ali muito favorável, né, a uma fermentação intestinal, por exemplo. Essa alimentação, né, desfavorável faz com que esse indivíduo tenha, às vezes, ali dor e desconforto, e leva essa criança, às vezes, a piorar o quadro dela de seletividade alimentar. E aí ela come mal, e isso vai virando essa bola de neve. Vai aumentando a desbiose e vai virando uma bola de neve. Isso também acarreta em deficiências nutricionais de alguns que você acha muito importante dentro da sua experiência clínica, doutora Eliane? Sim, né? Então, assim, nós temos diversas carências nutricionais, né? Se um indivíduo precisa consumir 300 miligramas de um determinado nutriente, 200 microgramas de um determinado nutriente, e ele consome 5, ele vai ficar com uma deficiência nutricional, e isso a longo prazo, não somente a longo prazo, até a curto prazo, pode fazer com que esse indivíduo tenha uma deficiência nutricional grave, né? Então, quais que são os micronutrientes, por exemplo, mais que eu percebo, né, que na prática clínica esses pacientes apresentam deficiências? Ferro, zinco, magnésio, vitamina A,
A própria vitamina D, hoje a gente não toma sol, né, Ju? A gente é tudo assim, sai da casa, vai pro trabalho, entra dentro do carro, vai pro trabalho, sai do trabalho, se vai pra academia, é tudo muito dentro, encaixotado, né? A gente não toma sol mais. E as crianças também, né? Sai da escola, vai para terapia, sai da terapia, vai para casa. Então, deficiência de vitamina D é muito prevalente também nessa população, sabe? E não somente os micronutrientes, né? As proteínas, por exemplo. Tem criança que só come carboidrato, não come proteína. Ou só come proteína, né? Eu tenho pacientes que chegam e só comem carne. Só comem carne. Não comem nenhum outro tipo, às vezes, de nenhum outro alimento. Come carne e toma leite, por exemplo. Ou então só come arroz, pão, leite, iogurte e Toddy, por exemplo. Então, o nível, né, de deficiência nutricional, de carência nutricional, né, que esses indivíduos podem apresentar é algo muito grave, sério, que muitas das vezes não é avaliado, não é investigado, essas crianças não são suplementadas, não há um estímulo, né, para que essas famílias procurem uma intervenção nutricional, e isso vai comprometer de forma negativa a saúde desses indivíduos e o neurodesenvolvimento desses indivíduos, né? Não tem como um cérebro, que é um órgão que demanda um influxo de nutrientes tão alto, né? Principalmente nessa fase da vida, né? Que esse cérebro está em ampla expansão, não tem como esse cérebro dar respostas positivas ao ambiente, positivas àquilo que lhe é comandado, se eu não tenho circulante ali no meu sangue nutrientes numa quantidade, numa diversidade adequada, né? Então, é um caso, assim, bem sério mesmo, né? De uma mudança mesmo de comportamento mesmo, em saúde, entender que, se a criança está crescendo, cresceu, está dentro da curva, não, está dentro da curva, tá bom. Não tá bom. Porque se essa criança come carboidrato, se essa criança come ali um pouquinho de proteína, ela vai crescer, ela vai engordar. E quando você avalia ali dentro das curvas da Organização Mundial de Saúde, ela vai estar dentro das curvas. Mas isso não quer dizer que essa criança está nutrida, né? Ela só não está com déficit de peso e de estatura. Mas em termos de receber os nutrientes necessários, né, para a sua saúde e para o seu neurodesenvolvimento, muitas das vezes essas crianças não conseguem atingir, né? E aí a gente faz um trabalho voltado para a seletividade alimentar, voltado para melhorar o perfil alimentar daquela criança, porque eu sempre digo assim, suplementação é um up, suplementação é um recurso, né? A gente precisa melhorar a alimentação dessa criança, e aquilo que a gente não consegue, né, no curto prazo, a gente vai suplementar, né? Mas sempre pensando que essa criança, ela precisa melhorar, essa família, nós precisamos trabalhar para que essa criança consiga melhorar esse perfil nutricional. E os suplementos específicos que às vezes a gente pode lançar a mão para uma determinada condição, um determinado sintoma que a gente deseja modular, a gente pode lançar a mão, sim, de determinados suplementos, de acordo com uma dose adequada, numa faixa etária adequada. Nem todo suplemento, quando a gente fala, por exemplo, de fitoterapia, né? Eu sou fitoterapeuta, aromaterapeuta, fitoterapeuta também. Então, quando a gente fala em fitoterapia, não são todos os fitoterápicos que podem ser administrados para criança, né? Eu tenho fitoterápicos que são recomendados a partir de 7 anos, tem fitoterápicos que são recomendados a partir de 12 anos, 18 anos, né? Então, não é porque, às vezes, ali alguém indicou, então tá num grupo ali de WhatsApp que o filho de fulano tá tomando e tá sendo bom e na dose tal, que vai ser bom para o meu filho. Ou um adulto está fazendo uso que vai ser bom para uma criança de 10 anos, de 8 anos, 9 anos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque para a gente não, às vezes, querendo, né, quando eu falo pensando nas famílias, querendo ajudar um filho ou querendo ajudar aquele indivíduo ali, aquele membro ali da minha família que está dentro do transtorno do espectro autista, querendo ajudá-lo, às vezes a gente pode colocar, né, a saúde daquele indivíduo ali em risco. Muita informação de qualidade a gente está tendo aqui no podcast. E aí dá uma dúvida do pessoal, né, que está nos ouvindo, doutora Eliane.
Quando que as famílias podem começar? Porque ficou claro para mim que tem que ser personalizado. Não adianta, igual você falou, sobre o bombardeio de informações. A informação tem que ser direcionada e personalizada. Quando que as famílias podem começar uma intervenção nutricional? Eu falo que a intervenção nutricional, Ju, ela deveria começar lá antes da necessidade de fato, né? Quando que ela deveria começar? Ela deveria começar, na verdade, lá na pré-gestação, lá quando o casal está tentando, né, fazendo as tentativas de engravidar, cuidar dessa futura mamãe, cuidar desse futuro papai, né, para a gente conseguir gerar um ambiente mais favorável, né, para aquela gestação. Durante a gestação, depois, durante a lactação, e aí esse bebezinho nasceu, né, lindo, maravilhoso, começou a se desenvolver, né, super bem, e em determinado momento ali, né, daquela primeira infância, a família começou a observar que tinha algo, né, que não estava indo bem, né, procurou o neuropediatra, fez todas as avaliações necessárias e esse indivíduo recebeu um diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Isso pode acontecer às vezes na infância e às vezes pode acontecer até em fases posteriores, né? Hoje eu não atendo, né? Nós estamos falando aqui hoje sobre a infância, né, o transtorno do espectro autista na infância, mas eu atendo adultos também, né, porque as crianças crescem, né, então, não atendo também só transtorno do espectro autista, né, atendo outras demandas, muitas outras demandas também, mas, então, isso pode acontecer, né, às vezes daquele indivíduo que teve, ao invés de ter um diagnóstico na infância, o indivíduo que teve um diagnóstico, às vezes, na fase adulta, com 30, 40 anos, né, então, sempre é momento de intervenção, né? Descobrir agora, já tem uma caminhada, descobriu na infância, é um indivíduo adulto, que nunca fez uma intervenção nutricional, sempre é importante. Principalmente quando eu tenho condições e comorbidades associadas, né? Então, se eu tenho ali uma criança que tem uma seletividade alimentar, que isso são muitas crianças dentro do transtorno do espectro autista, às vezes essas crianças chegam, às vezes, na adolescência ou na fase adulta e sempre existiu essa seletividade alimentar e esses indivíduos nunca passaram por uma intervenção nutricional, nunca foram encaminhados para uma nutricionista, sabe? E é muito chocante isso, porque como que o indivíduo, né, vai conseguir, né, ter saúde, ter qualidade de vida, conseguir se desenvolver se ele tem um nível de carência nutricional, às vezes, ali absurdo, né? Então, assim, é super importante as terapias, né? Assim, eu tenho amigas TOs, fonos maravilhosas, né? Das equipes das crianças que eu atendo, psicólogas, assim, o trabalho multidisciplinar, eu sou uma defensora, assim, ferrenha do trabalho multidisciplinar, né? Nós não somos suficientes, né? A nossa atuação, ela tem uma limitação, nós vamos até no limite da nossa atuação, é muito importante. Só que o que eu sempre falo é o seguinte, não adianta submeter a criança a horas, muitas horas assim, enormes, né? De terapias semanais, se essa criança não tem nenhuma base nutricional, se essa criança está sentindo dor, se essa criança está com uma diarreia crônica, essa criança ela não tem uma base nutricional para que esse cérebro dê conta, às vezes, de fazer e dar respostas mínimas, né, para atividades assim mínimas ali que aqueles terapeutas, aquela escola, aquela família ali necessita, né, e aquela criança necessita ali desenvolver. Então, assim, o trabalho multidisciplinar maravilhoso, essas crianças precisam muito das terapias, são as terapias que vão fazer com que essas crianças, né, e a escola e a família, fazer com que essas crianças consigam se desenvolver, mas a nutrição, o combustível, o substrato que vai fazer com que esse corpo e esse cérebro consiga se desenvolver de uma forma adequada, mediante aquelas intervenções que são realizadas ali com aquele indivíduo, a nutrição ela é muito importante, ela é a base, né? Ela é a base de tudo na nossa vida. Você falou muito sobre a personalização, a suplementação, e além de ter, né, essa capacidade do nutrir, né? Nutrir é um ato de amor, né? A gente sempre fala isso.
né? A suplementação também pode ajudar alguns comportamentos como foco, atenção. Você vê isso também, que eu acho que é tão importante, né? Que as mamães querem também, né? Para ajudar as crianças. Isso também você vê na suplementação um aliado? Sim. Nós temos uma gama diversa de nutrientes, nutracêuticos, fitoterápicos, e N outras possibilidades que podem sim contribuir para essas demandas específicas: foco, concentração, atenção, memória, performance cognitiva, né, em geral, humor, ansiedade, irritabilidade, né? Mas, né, como eu já falei anteriormente, nem tudo é bom para todo mundo, né? O que a gente tem que prestar muita atenção? A gente tem que prestar muita atenção se essa criança, por exemplo, ela toma algum medicamento. Então, tem alguns nutrientes, tem alguns nutracêuticos que são incompatíveis com determinadas moléculas alopáticas, né? Eu não posso prescrever, por exemplo, um determinado nutriente, um determinado nutracêutico que vai interferir negativamente na performance de um medicamento alopático. Então, eu tenho que ter muita atenção para essa personalização da suplementação também. Não existe um suplemento. Quais suplementos? Às vezes as pessoas, quais suplementos que eu prescrevo para um paciente autista, né? Às vezes um colega que não trabalha com essa área pergunta. Não tem como responder essa pergunta, né? Porque cada indivíduo vai ter uma necessidade específica, cada indivíduo vai ter uma necessidade de um suplemento X ou Y de acordo com aquilo que ele apresenta, de acordo com os sintomas, de acordo com aquilo que ele come, né? Se é um paciente que come muito de determinado alimento, fonte de determinado nutriente, o exame dele tá bom, eu não preciso de prescrever aquele nutriente, né? Se é uma criança que tem uma seletividade alimentar grave, às vezes ela vai precisar de um número, né, de fórmulas e de nutrientes mais extenso até a gente conseguir melhorar e vencer aquela seletividade. Se é um indivíduo que tem uma questão com memória, com foco, com atenção, a gente pode lançar a mão ali também de determinados elementos ali naquela prescrição que vão fazer com que esse indivíduo consiga ter uma performance melhor, né? Mas isso, assim, sempre ressalto isso é muito individualizado. Não tem como. Uma prescrição é totalmente diferente da outra, né? Não tem como uma mesma prescrição e momentos também, né, Ju? Porque, assim, às vezes eu tenho, por exemplo, um paciente que ele chegou muito seletivo, né? E eu vou, às vezes, precisar de lançar a mão ali de um número X de fórmulas ali, de nutrientes. Agora, à medida que esse paciente vai caminhando, né, e ele vai melhorando essa seletividade, essa fórmula ela vai diminuindo. E eu fico com fórmulas estratégicas para sintomas e demandas específicas ali, daquele paciente ali, até chegar ao ponto que esse paciente precise de uma suplementação mínima, né, somente em pontos muito estratégicos que eu quero ali às vezes, melhorar ou, às vezes, modular. Ótimo. Gente, a doutora Eliane assim, sabedoria é o que não falta. Ela esqueceu de falar que também ela é professora de pós-graduação do Instituto Andréia Fricks na área de... Fala um pouquinho pra gente. Eu não quis falar. Queria te falar um pouquinho. Ai, meu Deus. Pois é, falar da gente é tão difícil, né, Ju? Mas a gente... amo falar do meu trabalho, mas falar da gente é algo que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar na terapia, né? Falar da gente. Então, né, além dos atendimentos clínicos, eu sou palestrante, sou ativista também da causa, né? Eu tenho uma filhinha com TDAH também. Então, eu falo sempre que o universo, né, Deus, o universo vai encaminhando a gente por caminhos que a gente desconhece, que a gente nem imagina, né? Sempre gostei muito de palestrar, de dar aula, já dei aula em outras pós-graduações também, né? E recebi esse convite lindo, maravilhoso, né, da Andréia, que é uma pessoa querida,
é muito querida, tenho uma gratidão enorme por ela, por Claudinha Antunes, né, que já esteve aqui com vocês também, né, no Pod, e ministro, né, essa aula, né, de intervenção nutricional no transtorno do espectro autista e no TDAH, lá no Instituto, né. A gente transmitir conhecimento é algo muito bom, né? Conhecimento é algo que não pode ficar encaixotado, não pode ficar só pra gente, né, Ju? A partir do momento que a gente coloca para fora, né, aquilo que a gente veio aprendendo, né, ali ao longo da vida, a gente vai construindo esse saber, construindo essa ciência, né? Nunca nós sabemos tudo que a gente necessita, nunca nós estaremos prontos para tudo. Então, através de um diálogo, de uma conversa, de uma aula, de um curso, de um bate-papo, igual a gente está tendo aqui hoje, a gente vai aprendendo tanta coisa, né? E a gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente sabe também, é muito bom, muito gostoso. Amo dar aula, amo falar, né? Vocês estão vendo, né? Como que a pessoa fala, né? E é sempre muito gostoso, assim, a gente falar, a gente ouvir, a gente interagir, partilhar conhecimento. Sou muito grata por todas essas oportunidades aí que a vida tem me proporcionado aí nos últimos tempos. E o conhecimento vem tudo sobre isso, né? Sobre o doar. E me fala um pouquinho sobre essa doação. Qual que é a sua mensagem final para essas mamães, que, né, as famílias, né? Você fala muito do envolvimento da família, então as mamães, os papais, os avós, todo mundo. O que você dá de mensagem final, assim, pra gente que tá ouvindo, que é um assunto tão bacana, foi tão assim... Mas eu vou falar, foi tão bacana, mas não acaba aí. O Instagram da doutora Eliane é cheio de informações de qualidade. Fala um pouquinho, doutora Eliane, a mensagem, fala do seu Instagram também para nós. Tá, joia. Então, meu Instagram é Eliane Alves Nutri, né? @Eliane Alves Nutri. Tem lá meus contatos, meu WhatsApp também. Né, sempre estou à disposição para responder, independente de qualquer coisa, seja uma família, seja um colega também, né, um nutricionista, um colega da área da saúde, ou qualquer pessoa, né, que tenha alguma dúvida, que eu possa contribuir com alguma informação, estou sempre à disposição. E a mensagem que eu deixo, né, para as famílias, né, às vezes as famílias nos procuram, Ju, assim, muito desesperadas, sabe, assim, me emociono porque eu sou mãe, né, você é mãe também, eu sou mãe também, e não tem nada mais, talvez, né, difícil para uma mãe, você ver o seu filho em sofrimento, né, você ter uma criança, né, que não come, você ter uma criança que chora o tempo todo, você ter uma criança com dor, né? Quando a gente tem um filho, a gente cria toda uma expectativa, né? E principalmente a expectativa do bem-estar, né? A gente quer, enquanto mãe, enquanto pai, a gente quer que nosso filho esteja seguro, quer que nosso filho esteja nutrido, quer que nosso filho esteja feliz, né? E isso, muitas das vezes, né, para essas famílias, não é possível, porque são tantas dificuldades, né, são tantas questões, né, que muitas das vezes o que essas famílias precisam, além, né, de um nutricionista que vá acolher e que vá fazer com que aquela criança coma, é o acolhimento, né, é o abraço, é o falar, você não está sozinho. Eu sempre falo isso, né, com as mães e os pais dos meus pacientes, né, conte comigo, você não está sozinho, né. Então, a mensagem é essa, Ju, né? Que essas famílias, elas não estão sozinhas, né? Muito além, assim, do comer, né? É o acolhimento, a escuta, né? Muitas famílias, né, falam, Eliane, uma vida inteira, desde lá da introdução alimentar, meu filho está hoje com 8 anos, 9 anos, e a alimentação sempre foi uma luta, sempre foi algo que, motivos de preocupação, de discussão aqui dentro da minha casa, de limitações, né? Porque uma criança extremamente seletiva, muitas das vezes essas famílias são privadas até mesmo de momentos de lazer, né? A criança só come determinado alimento. A família, ela fica limitada até mesmo para viajar, para passear, né? Muitas famílias, isso não é uma nem duas famílias, muitas famílias relatam isso, né? Então, e essa preocupação genuína, intrínseca, materna e paterna com a nutrição e com a saúde, com o bem-estar dessa criança. Então, a mensagem que eu digo, né, para essas famílias é que
a possibilidade de melhorar essa seletividade alimentar, de nutrir essa criança, né, é sempre muito positiva. Por mais seletiva que aquela criança seja, a gente não pode desistir de melhorar a nutrição e a saúde desse indivíduo, e isso vai fazer com que esse indivíduo, né, tenha muito mais possibilidades de neurodesenvolvimento, de bem-estar, de qualidade de vida. Isso vai fazer com que essa família fique muito mais tranquila, melhorar até mesmo as relações, né, entre essa família. Então, a mensagem é essa, né? Eu estou aqui sempre, né, à disposição, e amo o que eu faço, né? Eu brinco, né, e falo que depois de Deus, da minha filha, minha família, né, das minhas relações, o meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Amo o que eu faço. Não conseguiria fazer outra coisa que não fosse trabalhar com o que eu trabalho. Eu falo que as mães, as famílias de crianças especiais são escolhidas, né? Quem escolhe são as crianças. Eu acho também que você também é escolhida por elas todos os dias, doutora Eliane. Obrigada. Eu agradeço, assim, do fundo do meu coração. Foi muito bom você estar aqui com a gente. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço demais, maravilhosa. Demais. E o Pode Bem Viver trouxe esse podcast emocionante, cheio de informações. Pessoal, continue seguindo a gente nas redes, siga a doutora Eliane e até um breve. Tchau, tchau. Tchau.